E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí para mais um vídeo, então. É a nossa quarta edição do História em Questão. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Esse assunto é Idade Média. Com relação à Idade Média, eu até pensei em fazer um vídeo só a respeito desse tema, mas logo eu desisti porque é um tema tão imenso e com tantas questões nos grandes vestibulares versando a respeito dele, que eu tive que dividir em duas partes. Então nós vamos fazer esse vídeo agora para discutir as questões de alta Idade Média e depois um outro vídeo falando sobre baixa Idade Média e o sistema e a decadência do sistema feudal, tá bom? Bom, então começando a falar um pouco a respeito da alta Idade Média. A gente fez um estudo dentro dessa temática. Quando eu falo de alta Idade Média, eu posso falar de várias civilizações que se consolidaram na Europa Ocidental e nas regiões próximas nos primeiros anos após a queda de Roma, certo? Posso falar do Islã, do Império Bizantino, posso falar dos reinos bárbaros cristãos, do reino dos francos em específico, e também do sistema feudal. Vamos dar uma olhadinha aí na análise das questões e ver como que Idade Média está sendo cobrado nos vestibulares dos últimos anos. Vai aparecer aí para vocês, então, acho para cá, né? Que de todos os temas que a gente poderia falar dentro do sistema feudal, suzerania e vassalagem, servidão, etc., igreja, Islã, reino dos francos, cesaropapismo, etc. e tal, cultura e pensamento, um tema, claro, que é bastante vasto, mas predomina absolutamente, né? Nós temos 16 questões das 33 que nós separamos sobre o tema, trabalhando a questão do pensamento, das visões de mundo medievais, do misticismo, do poder da igreja sobre os espíritos, sobre a compreensão do mundo, certo? Vamos fazer um exercício a respeito disso, então, que vai abrir margem para a gente discutir um pouco sobre como era o pensamento e a cultura durante boa parte aí desse período chamado Idade Média. Vamos lá. Gente, um exercício que caiu na última UEL, certo? É um exercício extremamente atual e com um texto clássico, certo? Que foi retirado aí de uma obra do grande medievalista Jacques Le Goff, certo? A Civilização do Ocidente Medieval. E na verdade é um texto de um clérigo chamado Adalberon de Laon. Esse texto já foi utilizado em várias questões e a UEL 2018 usou novamente. Vamos ler o texto. A casa de Deus, que cremos ser uma, está, pois, dividida em três. Uns oram, outros combatem e os outros, enfim, trabalham. O Adalberon de Laon, nesse momento aqui, fala a respeito da estrutura coletivista da sociedade feudal. É a ideia de que aquela sociedade hierarquizada, estamental, etc., dividida em clero, nobreza e terceiro estado, está dividida de modo a fazer com que cada grupo cumpra uma função específica nessa sociedade. Essas três partes que coexistem não sofrem com a sua disjunção. Os serviços prestados por uma são a condição da obra das outras duas. Então veja ainda que é exatamente esse o ponto. E cada uma, por sua vez, se encarrega de aliviar o todo. De modo que essa tripla associação nem por isso é menos unida. E é assim que a lei tem podido triunfar e que o mundo tem podido gozar de paz. Então perceba que esse membro da Igreja Católica está dizendo que é justamente esse sistema coletivista que garante a ordem, etc. Ou seja, a partir dessa questão, a gente percebe que a igreja está se justificando como uma garantidora da estabilidade social. E esse realmente é um papel político que a Igreja Católica exerce enquanto instituição poderosa nesse período. Através da mentalidade, através do misticismo, né, dentro dessa lógica teocêntrica, de controle ideológico e do temor do inferno e da punição, etc., a Igreja Católica muitas vezes exercia poder de fato, até porque nós estamos vivendo um momento em que as estruturas políticas não estão exatamente solidificadas. Beleza? Aí vem a pergunta. Esse texto se refere à Europa cristã medieval como a casa de Deus. A partir de tais informações, aponte o papel da Igreja Católica na criação e na manutenção do chamado regime feudal. Aqui, é claro, cada aluno vai organizar a sua resposta à sua maneira, mas é importante que o aluno não esqueça, na hora de redigir a resposta, de citar a Igreja Católica como uma instituição política.
Esse é um ponto fundamental. E também vincular a ideia de que este poder político deriva de um período, de uma sociedade, né, sociedade feudal, que tem como característica cultural o teocentrismo, ou seja, o fato de que absolutamente todas as esferas da vida estão reguladas pelo elemento divinal. A ideia de que o temor do inferno, a vontade de agradar a Deus e agradar a Deus é uma atividade que apenas a igreja pode apontar o caminho para ser realizado, né? Isso tudo dá à Igreja Católica muito poder, de fato. Poder, por exemplo, para resolver contendas entre grupos políticos, para conduzir o trabalho dos servos, certo? E para evitar revoltas, justificando, por exemplo, o sofrimento, a exploração do terceiro estado como uma decisão divina e que não pode ser questionada por conta disso, e mais, que pode gerar uma recompensa no paraíso quando cumprida, quando exercida de maneira mansa. Bom, dicas culturais então para estudar de uma outra forma, para aprofundar um pouquinho os seus estudos em alta idade média. Vamos falar sobre isso. Eu quero recomendar para vocês um livro. Esse livro chama-se A Sociedade Feudal, é de um autor chamado Mark Bloch. Vai aparecer aí a capinha do livro para vocês. E além do livro, Mark Bloch, que fala sobre vários aspectos aí da formação do mundo feudal, eu também quero recomendar o filme Em Busca do Cálice Sagrado, que é uma comédia sobre a sociedade feudal, mas um clássico de 1975, muito interessante, que trata uma questão das ideias novamente, das visões de mundo, que é a lenda do rei Arthur, a busca do Santo Graal, etc., e o quanto que isso muitas vezes afetou uma série de circunstâncias a respeito do que era o mundo, como se entendia o mundo e quais as funções dos determinados grupos sociais no mundo medieval, né, na Europa Ocidental, desse longo período. Beleza? Então é isso, gente. Valeu por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!